E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu acho bem relevante. É o que acontece direto na minha live. Vinícius, eu tenho conta em tal banco, tal banco, tal banco. Enfim, eu sou pessoa física. Quantos bancos eu devo ter conta? Olha que pergunta difícil da gente responder, mas ao mesmo tempo com garanto que a maioria das pessoas tem esse tipo de dúvida. Então vamos fazer o seguinte: já vai me deixando aqui nos comentários quantas contas tu tem em banco. Opa, quantas contas tu tens? Quais são esses bancos? Que eu vou aqui te destacar alguns pontos que eu acho relevante para tu pegar e começar a raciocinar comigo, tá? Vamos lá. A gente sabe que hoje em dia um dos fatores determinantes dos bancos é o rating bancário. É aquele poder que tem em cada banco. Não do Banco Central, o score do Banco Central, o score será. Esquece isso. É o rating bancário. Se o teu rating bancário for bom, o banco, a projeção do banco, ele te entregar cada vez mais créditos. Mas quando a gente tem várias contas em bancos, isso é bom? Depende. Vamos lá. Pessoa que não é negativada. Eu sempre vou pegar o ponto de quem não é negativado, porque o cara que é negativado, ele tem que brigar para os bancos digitais e fazer procedimentos, trabalhos ali até que tu consiga restabelecer o teu crédito novamente. Agora, quem não tem negativação, eu vou recomendar 3 tipos de contas para depois tu pensar para eu responder depois a quantidade de bancos que deve ter. Primeiro, uma cooperativa de crédito ou Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque são bancos que vão te entregar, tá, ofertas de empréstimo com taxa de juros reduzidas. E isso vai ser muito importante na tua jornada de banco. Ter um banco que tu possa pegar um crédito barato. Por quê? As cooperativas de crédito e Caixa Econômica Federal é banco que tem que ter relacionamento grande. Inclusive, eu posso incluir até o Banco do Brasil nesse contexto. São bancos que eles vão te entregar crédito futuro. Tem que trabalhar, ter relacionamento. E as concessões de crédito não são rápidas. O segundo tipo de banco é o banco, aquele banco que vai te entregar crédito, abriu conta, pá, vai te entregar crédito. Ah, Vinícius, às vezes não entrega. Com certeza não entrega. Eu não tô querendo dizer aqui que tu vai fazer isso, vai acontecer. Mas, se tu tens um imposto de renda legal, ou se tu tem um contra-cheque, uma conta salário, Santander, Itaú e Bradesco é o segundo tipo de conta. E aí entra outros varejistas nesse meio. Por exemplo, o BTG Pactual, que eu considero legal, Sofisa, é legal, mas não são bancos grandes varejistas. Quando eu falo varejistas, são bancos que têm agência em tudo que é lugar. E são bancos consolidados. Consolidados em questão de tempo, não de questão de tamanho. Então, eu optaria para um desses 3. E o terceira opção seria um banco digital. O banco digital, Nubank, Mercado Pago ou Eubank. Não um monte de banco. Tá, Vinícius, tu me falou nesses 3 tipos. Mas quais bancos eu devo... Quantos bancos eu devo escolher? E, gente, assim, ó, vamos lá. Tu é pessoa física, tá? Na pessoa jurídica, eu até concordo. O que é pessoa jurídica? Empresa. Eu até concordo que tem que ter um banco público, uma cooperativa de crédito, um privado e digitais talvez, que eu não sou muito fã de banco digital, pessoa jurídica ainda, porque eles não entregam produtos muito bons. Então, assim, ó, 4, 5 bancos dependendo do teu faturamento, porque no CNPJ, o banco ele chega uma hora que ele não consegue te entregar mais crédito. E aí tu tem que ir para outro banco. Isso é normal e depende do tamanho da tua empresa. Agora, a pessoa física, vamos lá, gente. Tu tens um contra-cheque. A gente sabe que o banco ele pode pegar aí até 40% da tua renda em determinar em crédito. Aí tu tens no Banco do Brasil um limite de R$ 2.000 de crédito, de limite de conta, mais um cartão de crédito de 5.000. Aí tu vai pro Santander, tu tens R$ 4.000 de limite de conta, mais um cartão de 10.000. Aí tu vai para um digital e te entrega ali. Aí vamos girar aí que tu tem R$ 50.000 de limite de crédito em todo o teu banco. E tu recebe 10.000 por mês. Pra que tu quer mais? Então, assim, ó, aí tu acaba entrando em outras contas, e aí o que acontece? Os bancos, para não deixar tu fugir, vão te entregar mais R$ 1.000 de crédito, e aí tu vai ter aquela conta aberta com R$ 1.000 de crédito. Só que desses 50.000 inicial, tu tá utilizando, se tu tá utilizando, pagando, atrasando, não é uma boa opção tu ter o quarto banco. Eu considero acessível, plausível, 3 contas para pessoa física, e dependendo da renda. A mais de terceira conta, para quê? Para volume, para te endividar, para te criar um problema futuro. Vinícius, tu tens um monte de conta em banco. Tenho, gente. Eu tenho um monte de conta em banco. Por quê? Porque eu sou youtuber de banco.
Eu tenho que falar sobre banco. Eu tenho que ver o que os bancos estão fazendo. Mas se tu olhar hoje no meu registrato, eu já estou tendo vários limites, mas eu não uso. Não uso. Eu uso um banco só. 2 no máximo. Eu uso o meu. E aí eu pergunto, para que ter mais que isso? Tu tem que ter um banco, uma cooperativa de crédito, Banco do Brasil, para quê? Financiamento de imóvel, financiamento de veículo. Tem que ter um banco privado para quê? Cartão de crédito, aquele girinho, aquele empréstimo rapidozinho. E um digital para quê? Um digital para te conseguir guardar um dinheiro com uma taxa boa, tipo um CDB de 130%. Assim, ó, parando para pensar, esse é o contexto que tu tens que ter para banco. Para bancos que te entreguem cada detor. Ó, eu quero um público. Eu digo público, mas entra com as cooperativas de crédito. Para financiamentos futuros. Eu quero ter um privado pro meu cartãozinho de crédito amado, que eu amo. Pá, e também um empréstimozinho com taxa menor. E o digital, porque eu quero guardar um dinheirinho para ganhar 110. Cara, é essa a lógica. Pra que tu quer mais? Ah, mas eu quero ter mais cartão para te endividar. Eu quero ter mais empréstimo para tu correr atrás da máquina pra pagar. Ah, mas aí eu viro negativado e não tem problema. Tem problema, como eu já falei. O dever para um banco é porta que se fecha, às vezes tu não consegue trabalho, às vezes tu quer comprar alguma coisa e não tem mais cartão. Gente, eu já vivi muito tempo pedindo cartão de crédito dos outros. Ser negativado não é bom. Às vezes a gente não tem opção, mas não é bom. Então assim, ó, quanto mais bancos, maiores os endividamentos. Se tu é um cara centrado que tu tem que ser, define 3 bancos para esses tipos de produtos que eu te falei, que tu vai estar muito bem calçado. Inclusive, quem quer financiamento de imóvel, tu tem que ter no mínimo 1 ano trabalhando com essa conta. Trabalhando para vir pro banco te enxergar, para te ter benefícios. Caso contrário, cara, tu vai mofar. Banco serve para nos entregar. A gente tem que tentar entender para que a gente quer aquele banco. Ah, eu quero aquele banco porque o fulaninho tem. Grande coisa é o fulano, tu tem que pensar na tua vida. E esse vídeo hoje é para te dar esse direcionamento. Bancos que a gente tem que escolher para que a gente quer. Ah, mas eu recebo 5 mil. Utiliza a mesma metodologia, tanto grande como pequeno. Recebo muito como recebo pouco. Um banco para tal coisa, outro banco para tal coisa, outro banco para tal coisa. 3 bancos distintos, em cima dos produtos que tu queres. Esse é o meu conselho para hoje. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa o likezinho, inscreve no nosso canal e ajuda a Atualizo a crescer. Até mais.